Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que hoje compartilhar, uma mensagem vinda da parte de Deus, mais uma mensagem a respeito sobre rebeldia. Já tem um vídeo gravado, uma mensagem gravada a respeito da rebeldia. E o título da mensagem de hoje, então, é A Rebeldia e Suas Consequências. E vamos usar tudo por dentro da Bíblia, os atos de rebeldia contra Deus. Então, quero convidar a todos a fechar os olhos aí para a gente fazer uma breve oração, para a gente poder ir para a mensagem, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, soberano e eterno Rei, nos colocamos, Senhor, na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por essa mensagem. E que a partir do momento, Senhor meu Deus, que eu estiver falando, que não seja mais eu falando, mas que seja o Espírito Santo, Senhor, através da minha boca falando, para tocar, Senhor, aquelas pessoas a quem o Senhor deseja que essa mensagem chegue. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Então, para começar, o que é a rebeldia? A rebeldia é um ato de desobediência. É uma revolta, contra alguém. É um ataque, que a pessoa comete contra um poder ou contra uma autoridade. E isso no mundo espiritual, até no dia a dia mesmo, que a pessoa faz. E, então, contra um poder ou uma autoridade que está em vigor. E a Bíblia não pode ser diferente, Ela é uma autoridade que está em vigor. Então, o primeiro pecado que existiu foi um pecado de rebeldia, de desobediência e rebeldia. Então, a desobediência é um ato de rebeldia. A pessoa se torna rebelde contra Deus, a pessoa automaticamente entra em pecado. Entra em pecado e o pecado nos afasta de Deus. Então, por isso que a gente precisa sempre vigiar, inclusive a Bíblia orienta a gente para a gente orar e vigiar. Então, o primeiro pecado foi rebeldia. Por quê? Porque Adão e Eva desobedeceram uma ordem direta vindo de Deus. Foi um mandamento de Deus, foi uma ordem de Deus. Vocês podem comer de qualquer fruto desse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer. Então, era só de uma árvore que não poderiam comer. E eles foram lá e comeram. Então, foi uma desobediência a uma ordem vindo de Deus. Consequentemente, foi uma rebeldia contra Deus. E teve as consequências, Eles conheceram, então se tornaram mortais. Até ali, eles eram imortais, se tornaram mortais e foram expulsos do paraíso. E teve ainda mais consequências para frente, que a gente vê que Caim matou Abel. Então, a obediência, ela é fundamental para que a gente possa andar com Deus, para que a gente possa ter a companhia de Deus no nosso dia a dia, para que a gente possa andar com o Espírito Santo, na nossa companhia todos os dias. Então, a oração é fundamental, mas a obediência também é fundamental. Não adianta de nada orar se a gente estiver desobedecendo ao Senhor. Então, a gente precisa orar, mas também obedecer a Deus. Não entrar em rebeldia contra Deus, Então, assim, a Bíblia ela faz vários avisos, contra os rebeldes. E ela indica claramente, que os rebeldes sofrem as consequências negativas. Mais cedo ou mais tarde, um dia ou outro, eles vão ter as consequências. Isso não tem. É o mesmo que a gente muitas vezes tem o costume de falar, que ninguém planta algo e colhe algo diferente.
né? Tudo que é plantado é colhido. Então, a rebeldia, ela faz isso. Então, a pessoa que é rebelde, que é desobediente, uma hora ou outra vai ter as consequências. Então, e aqueles que respeitam, que cumprem os mandamentos de Deus, eles recebem a recompensa, né? Então, aí que está a diferença. Às vezes a pessoa está servindo a Deus, está passando por alguma dificuldade, mas ela está aí, está perseverando, está persistindo, está indo na igreja, está indo numa célula, está fazendo sua parte, está orando, está buscando, está fazendo o seu devocional. Não que a pessoa não vá cometer algum outro pecado, porque todos nós somos seres humanos. Então, um ou outro pecado a gente comete. Só que a gente precisa vigiar para não pecar, né? Que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então, até o irar, se a gente ficar irado contra alguém, se alguém fizer alguma coisa, a Bíblia não condena. Mas a Bíblia orienta, né, que podemos nos irar, mas não pecar. Não ir além da ira. Não desenvolver, né, o que a ira provoca. Então, os mandamentos, a palavra de Deus, ela é muito clara e ela nos ensina. Ela está aí para nos ensinar, para que a gente possa ter a salvação eterna. Então, a rebeldia, se a gente for analisar, ela é pecar contra Deus propositalmente. Porque quando a pessoa já conhece, já sabe o que pode e o que não pode fazer. Se você pegar um exemplo, a pessoa sabe que não pode cometer tráfico de drogas. Ela vai lá e comete. Então ela está se rebelando contra a justiça, contra a polícia. Então é algo proposital. Quando a pessoa sabe o que não pode fazer e ela faz, é proposital. Ela faz proposital, com a intenção já de desobedecer. Então a gente tem que cuidar muito, temos que vigiar muito, porque a rebeldia, ela afasta as pessoas de Deus e causa muitos problemas. E muitos problemas mesmo. Então a gente precisa vigiar. A gente precisa estar em oração constantemente. Não só aquela oração de manhã na hora de sair de casa, aquela de meio-dia e só à noite. Mas durante o dia é muito importante orar até em espírito, em pensamento. Porque a rebeldia, ela é escolher o pecado. A pessoa que se rebela contra Deus, ela escolhe o pecado. Porque quando você se rebela contra Deus, você está escolhendo fazer a coisa errada. Você está escolhendo afrontar Deus, desobedecer Deus. Então, você se rebela contra Deus. Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, a rebeldia nos afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A pessoa que é rebelde é desobediente e, consequentemente, ela está em pecado. A pessoa está em pecado. Porque a pessoa desobedeceu os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E automaticamente desobedeceu as orientações, os mandamentos de Deus, a pessoa está em pecado. Porque não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo. Ou você está do lado de Deus ou não está. Não existe aquela pessoa morna, aquele cristão morno. Eu não gosto de usar a palavra crente, porque crente é quem crê. E até Satanás crê. Então eu gosto de usar o termo cristão. Então quando a gente conhece, sabe o que é certo, e a gente faz o errado, a gente está se rebelando contra Deus. Alguns pecados são cometidos por falta de conhecimento. Então, quando é um caso desse, né, até não pode ser caracterizado como desobediência ou rebeldia, quando a pessoa não tem conhecimento. Mas a pessoa, quando ela é rebelde,
ela sabe que está agindo contra a vontade de Deus. Quando a pessoa já conhece a pessoa e age contra a vontade de Deus, a pessoa é rebelde, está cometendo a rebeldia. E ela é uma afronta direta a Deus. A rebeldia, a desobediência, o pecado é uma afronta direta a Deus, rejeitando a autoridade de Deus. Então não é legal a gente rejeitar a autoridade de Deus. Então, assim, a maior forma de rebeldia que tem é quando a pessoa conhece a verdade do Evangelho e rejeita Jesus como Salvador. A pessoa está lá, lê a Bíblia, conhece, sabe, a pessoa muito tempo já dentro de uma igreja, orientada, tudo, sabe, conhece a verdade do Evangelho, conhece a palavra de Deus, mas rejeita Jesus como Salvador. Essa é a maior forma de rebeldia. A maior forma de rebeldia. Quando a pessoa não aceita o sacrifício feito por Jesus lá na cruz. Então a gente precisa sempre olhar com muito carinho para o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Porque foi por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós pecadores, pela humanidade, por amor à humanidade. Então a pessoa, quando ela se rebela contra Deus, a primeira coisa que acontece, perde a comunhão com Ele. Porque o pecado ele separa de Deus. Já falei, o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Então, quem rejeita Deus fica sem Ele, e ficando sem Ele, fica com o inimigo. Porque não tem meio termo, não tem como ficar sem ninguém. Outro ponto de quem é rebelde, quem se rebela contra Deus, é que tem muitos problemas. E as regras de Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, elas servem para nos proteger e nos dar uma vida boa, enquanto que o pecado só destrói a vida, como diz lá em Jeremias 2,19. Outro ponto, quem se rebela contra Deus causa confusão. Para as pessoas em volta, o rebelde ele causa muitos problemas. E ainda pode desviar os outros de Deus também. Porque o rebelde muitas vezes ele motiva os outros a rejeitar e desobedecer a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Em 1 Samuel 15:23 diz assim, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, ali é o profeta falando com o rei Saul. Quando o rei Saul quando Deus rejeitou Saul como rei. Quando determinou que Davi seria rei, quando Davi foi ungido. Então nós não podemos ter essas atitudes que Saul teve. Pois se nós rejeitar a palavra do Senhor, o Senhor também vai nos rejeitar do jeito que rejeitou Saul. Porque Saul era só obedecer ao Senhor, era só ficar com o Senhor. Mas aí, como ele era rei, se tornou uma pessoa rica, bem financeiramente, o coração dele se encheu de orgulho, de arrogância, e achou que não precisava mais de Deus. E aí que está a maioria das vezes, é o maior engano que a gente pode ter, é achar que a gente pode fazer as coisas sozinhas, que a gente não precisa de Deus. E a gente precisa de Deus. A gente é dependente de Deus. E a gente precisa entender isso todos os dias. Todos os dias, em qualquer situação. Quando nós estamos bem, quando nós não estamos, nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Então, Saul se rebelou contra o Senhor, e aí o fim de Saul, então todo mundo sabe, Então, acabou morrendo, e morrendo sem a salvação. Em Provérbios 17:11 diz que o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Então,
para vocês verem, né, que o homem mau, ele pende para a rebeldia. Por quê? Porque ele afronta Deus, ele faz tudo contra os mandamentos de Deus, contra as orientações de Deus. Então, a rebeldia, eu digo assim, que é a pior forma de pecado, porque nos afasta totalmente de Deus. Porque nós entramos em desobediência, nós entramos em pecado e automaticamente entramos em pecado, se afastamos de Deus. Então a gente precisa procurar ao máximo não ser rebelde. A gente pegar Hebreus 3,15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Não podemos nos rebelar contra Deus a ponto de endurecer o coração ao ouvirmos a voz de Deus. Porque Satanás e a terça parte dos anjos endureceram o coração na rebelião que teve no céu e foram expulsos, né? Então, Satanás e seus seguidores lá já estão derrotados. Isso não tem nada que mude isso. Isso está na Bíblia. Jesus vai voltar e Satanás vai ser derrotado. Então, em Salmos 68:6 diz assim, ó, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, para a gente ter esse entendimento, né? Os rebeldes vivem em terra árida. Israel, quando saiu do Egito, ficou 40 anos andando em círculo numa caminhada que eles fariam em 40, 50 dias. Por quê? Por causa da rebelião, por causa da desobediência deles. Então, nós não precisamos andar em terras áridas. Salmos 107, 10 e 11 diz assim, ó, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Então, quem é rebelde, ele vive em lugares áridos. Não tem uma vida abundante, não tem paz, né? E como eu já falei, Israel, devido à sua rebeldia e desobediência, andou 40 anos no deserto, numa caminhada que talvez com 40, 50, no máximo 60 dias, eles fariam. Mas por causa da desobediência, murmurações e rebeldia, pecado, eles andaram 40 anos e não entraram na terra prometida. Só os seus descendentes que entraram. Então, Israel, a gente vê que já havia padecido na escravidão do Egito. Como muitos hoje a gente vê que ainda estão padecendo na escravidão do Egito, que é o mundo. Muitos padeceram, mas já saíram, né? Mas ali na época, Israel, eles haviam padecido na escravidão do Egito, e se a gente for analisar ali e voltar no tempo, a gente pode ver que Jacó teve a rebeldia, teve desobediência e rebeldia ao enganar o seu pai. Ele enganou Isaac, enganou Esaú e teve consequências, tanto dele como os filhos de Jacó, os irmãos de José, menos Benjamim, né, que ficava com Jacó, mas os outros irmãos acabaram vendendo José, mentiram para Jacó. Então, como a Bíblia também fala que não podemos proferir mentiras, porque Satanás é o pai da mentira, então a gente sempre, por mais doída que seja, por mais difícil que seja, a gente falar uma verdade, chegue, fale a verdade, não minta. E aí, depois que José acabou morrendo, o povo ficou no Egito e acabaram se tornando escravos do Egito, porque a Bíblia fala que Deus cobra os erros dos pais nos filhos. E foi o que aconteceu ali. A gente viu ali, no povo de Israel, a palavra de Deus se cumprindo. Ali a palavra de Deus se cumpriu antes mesmo, né, de Deus proferir os 10 mandamentos. Então, Efésios 5:6. Ninguém
os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, na rebeldia. Então, desobedecer a Deus é rebeldia. Entrou em desobediência, entrou em rebeldia. Se Deus fala, não matarás, a pessoa vai lá e mata o próximo, a pessoa desobedeceu a Deus, afrontou, desrespeitou, pisou o mandamento de Deus. Entrou em rebeldia. Se a Bíblia fala para não fornicar, que os fornicadores não entrarão no reino do céu, a pessoa fornicou, está em rebeldia, está em pecado, está em desobediência. Adultério, prostituição, idolatria, tudo. O que vai contra os princípios de Deus é pecado. E sendo pecado, é rebeldia, porque é desobediência. A pessoa está desobedecendo as orientações, os mandamentos de Deus. Então, se desobedecermos a Deus, a ira dele vem sobre quem o desobedece, quem se rebela contra ele. Porque os olhos do Senhor, eles estão sobre os que o temem e sobre os que o firmam toda a esperança em suas misericórdias. Isso está na Bíblia também. Isaías 31:6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Então, Deus sempre dá a oportunidade da pessoa, por mais que se rebelou contra Deus, por mais que desobedeceu, por mais que pecou. Deus sempre de novo dá a oportunidade da pessoa voltar para Deus. Então, por maior que tenha sido a desobediência, a rebeldia, o pecado, né? Diz, voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente. Então ali eu imagino que se revoltaram mesmo, se rebelaram mesmo contra Deus. Mas Deus chama de volta. Deus chama o povo dele de volta, os filhos dele de volta. Os que foram comprados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, que derramou seu precioso sangue. Deus chama de volta. Deus chama de volta e chama para si. Tem uns que ainda não conhecem, mas Deus chama para si. E o nosso papel é anunciar o reino de Deus, é anunciar a salvação. Então, ali em Zacarias 7:11, diz assim, mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Então ali, eles não deram atenção à palavra de Deus. A pessoa, quando não dá atenção à palavra de Deus, ela é teimosa, porque ela teima de não obedecer a Deus, ela teima de se rebelar contra Deus, ela teima em desobedecer e teimosamente viram as costas e tapam os ouvidos. Quantas pessoas a gente vê virar as costas para Deus, tapar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, não é? Em Jó 24:13 nos diz assim, aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. Então, assim, muitas vezes, ali como diz em Jó, tem os que se revoltam contra a luz sem nem mesmo conhecer a luz. Porque Jesus é a luz do mundo. E muitas pessoas não conhecem a luz do mundo e se revoltam ainda contra a luz. Não querem. Preferem viver nas trevas, viver no pecado, viver enfermos, mas não buscar Jesus, não seguir Jesus, não servir Jesus, não seguir a luz. Então, quem se rebela automaticamente sai da luz e entra no caminho das trevas, né? Daniel 9:5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Então, para vocês verem ali, quando a pessoa é rebelde, ela se afasta dos mandamentos e das leis de Deus. É automaticamente, porque a pessoa se afasta de Deus por causa do pecado. O pecado afasta o ser humano de Deus. Então, por isso que temos que andar sempre vigilantes, sempre atenciosos ali com as coisas de Deus,
para que a gente não saia do caminho de Deus. Pedir todos os dias para Deus tornar sensíveis nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo. Tornar sensível o nosso coração, para que a gente possa sentir a presença de Deus. Temos também a parte ali em Salmos 66, 7, que diz assim: Ele governa para sempre com seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Então ele orienta para os rebeldes não se levantar contra ele, né? Então, por quê? Os rebeldes já estão no pecado. Então ele orienta para não se levantar. Quantos casos a gente vê de artistas famosos, né, que fazendo músicas ali até indecentes, né? Então, se levantando contra Deus. E o fim é trágico. O fim é trágico. De todo mundo que se levanta contra Deus, o fim é trágico. Todo mundo que se rebela contra Deus, que afronta Deus, o fim é trágico. Então, em Salmos 95, 7 ao 9, diz assim, ó: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Então ali, eles mesmo vendo as obras de Deus, o povo de Israel, vendo as obras de Deus, os milagres que Deus fazia, eles se rebelaram contra Deus. Então, Deus está orientando nós, para que se ouvir a voz dele, para nós não endurecer o coração. Em Salmo 95, 11 diz: Por isso jurei minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Então, muitas vezes a pessoa fala que a gente aprende com os nossos erros. Só que acredito que não seja bem assim, né? Porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? É o que o Salmo 95 ele ensina para nós. Então, depois de iniciar, né, louvando a Deus, o salmista volta ao passado ali e ele lembra o incidente, né, das águas de Massá e Meribá, em Êxodo 17, 7. Então, logo depois que saíram do Egito, de maneira poderosa, né, através das mãos de Deus, por obra de Deus, porque do jeito que eles saíram de lá não tinha como eles sair por conta própria, o povo de Israel, eles começaram a duvidar de Deus, né? Eles foram incrédulos com o Senhor. Então, Massá, se a gente for olhar no dicionário lá, significa teste, e Meribá, contenda. Então Deus estava utilizando ali o deserto como um teste para os filhos de Israel. E eles começaram a murmurar, entrar em contenda com Deus. A maioria deles foi reprovado. Então, no futuro, o mesmo deserto, ele foi utilizado como teste para Jesus. Porque ele saiu de lá vitorioso, né? Pronto para realizar a obra que salvou a humanidade, que foi se entregar na cruz do Calvário, derramar o sangue puro e precioso dele, para que a gente pudesse ter a salvação, ter, né, a oportunidade de recebermos a salvação. Então, ele venceu, né, a tentação no deserto. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Então ele saiu vitorioso do deserto. Então, o que chama a atenção desse salmo também, né, é que ele utiliza o incidente de Massá e Meribá para mostrar que a incredulidade, né, que de incredulidade em incredulidade, de rebeldia em rebeldia, a maioria, né, dos que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida, é o que eu falei antes. E então eles não entraram no descanso de Deus, como fala lá em Números, né, de 14, de 26 a 35. Então ele foi um acontecimento muito importante na vida do povo de Israel, né? Deus tirou eles de lá de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, né?
Então, os escritores, né, inspirados do Novo Testamento, eles utilizam para incentivar, né? Então, não pode ser permitido, né, que a rebeldia, a desobediência e incredulidade tirem de nós o descanso que está reservado para nós lá no céu. Porque a promessa é que quando nós sair desse mundo aqui, nós vamos para o descanso eterno, para um lugar preparado por Jesus, que Jesus falou, né, que ele foi lá preparar lugar para nós. Mas nós precisamos estar em obediência, não entrar em rebeldia, não entrar em pecado. Então, em Hebreus 4:11, né, diz assim, ó, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Né? Então, assim, o apóstolo Paulo ali, ele tomou como um exemplo a rebeldia do povo de Israel no deserto, né? Para nos incentivar a nós não seguir o mesmo exemplo do povo de Israel lá, para a gente não cometer os mesmos pecados que o povo de Israel comete lá. E o que a gente vê hoje no mundo atual? O povo cometendo os mesmos pecados, né? O povo não tendo o Senhor como Deus, o povo fabricando bezerros de ouro, né? Hoje em outros formatos, em formatos de seres humanos, mas fabricando imagem de escultura, cultuando imagem de escultura, o povo matando, adulterando, né? Roubando, o povo fornicando, cobiçando. Tudo o que o povo de Israel fazia na época, o povo faz hoje. Os mesmos pecados que o povo de Israel cometia lá, que o apóstolo Paulo orienta para não cometermos, para que possamos ter o descanso eterno, e o ser humano vai lá e insiste em repetir os mesmos erros que o povo de Israel cometeu, mesmo há tantos e tantos anos, né? Tanto tempo já se passou, milhares e milhares de anos, e continua o povo cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos que o povo cometeu lá, né? Então a gente precisa andar sempre vigilante. Então em 1 Coríntios 10:5 diz assim, ó, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Então, que a gente possa aprender com quem viveu, né, no Velho Testamento. E não somente com os bons exemplos, que teve muitos, né, mas também com os maus exemplos. Teve vários maus exemplos. Um exemplo que a gente pode usar é Davi. E Davi, ele foi um exemplo negativo, né? Foi um exemplo mau, porque ele estava andando nos caminhos do Senhor, ele sabia o que era certo, o que era errado, e acabou cometendo o erro com Betsabé, sabendo que ela era casada, sabendo quem era o marido dela. Então ele fornicou com ela, adulterou com ela, ela engravidou, e ele, quando soube da gravidez, então ele ainda queria que Urias achasse que esse filho era dele, e aí ele não conseguiu, aí ele foi lá e mandou matar Urias. Então ali ele cometeu vários pecados, foi uma série de pecados que ele cometeu, e que depois teve consequências muito graves, essa série de pecados dele. Então ele teve a filha dele, né, que teve um incesto, né, o filho dele teve um incesto, cometeu incesto com a própria irmã. Absalão também, né, se rebelou contra Davi. Então são alguns fatos, né, que aconteceram. E isso que Davi era uma pessoa que conhecia as vontades de Deus, que conhecia as leis de Deus, e mesmo assim aconteceu dele cometer esses pecados. Então, tanto é que Davi foi um grande salmista, né? E mesmo assim, isso não impediu dele cometer os pecados, ele não vigiou, né? E então ele acabou também
sendo rebelde, né? Ele entrou em rebeldia, em desobediência, em pecado e se afastou de Deus. Então, o pecado em si ele tem consequências, a rebeldia, né, tem consequências, né? Então, a gente sempre tem que estar vigilante, tem que estar atento, porque o inimigo ele sempre está em derredor de nós, né? Esperando uma brecha, qualquer brecha ali para poder atacar. Então, a gente sempre tem que ter uma certeza, né, que a igreja, o povo, que é o povo de Deus, não é uma placa de igreja ou uma denominação, mas é o povo de Deus, né, coletivamente está predestinado a entrar no descanso de Deus, né. Isso é uma promessa que Deus fez. Jesus mesmo falou que ele foi lá preparar lugar para nós, né. Então algo pode mudar, né? Então, só que tudo depende de nossas atitudes diárias, né? Quem está fazendo parte da igreja quando o Senhor voltar, né, para nos levar ao descanso de Deus. Então, quem estiver fazendo parte da igreja, e isso eu digo assim, da igreja que serve a Cristo, né? Não só fazendo parte da igreja, mas também levando uma vida cristã, né, segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque uma rebeldia, ela pode levar a outra rebeldia. Uma desobediência pode levar a outra desobediência. E uma incredulidade pode levar a outra incredulidade, né? Até chegar um momento que nós vamos estar tão afastados de Deus que nós não podemos mais voltar. Então, a gente sempre tem que estar vigilante, orar, vigiar e obedecer. Não andar em pecado, não andar em desobediência, não andar em rebeldia, né? Então, eu peguei mais uns pontos ali, né, sobre a rebeldia, né? Isso também, tudo que consta na Bíblia, né? E a rebeldia, então, como eu já falei, ela consiste em fazer tudo o que desagrada a Deus. Tudo, né? Desagradou a Deus, né, afrontou a Deus, vai contra a lei de Deus, vai contra a palavra de Deus, é rebeldia. Quando a pessoa conhece, é rebeldia. Então, um primeiro ponto, não reconhecer o Senhor como nosso Deus, né, que nos tirou da casa da servidão, quando a gente servia o mundo, quando a gente era escravo do pecado, né? Então a gente precisa reconhecer Deus como nosso Senhor, né? Precisa reconhecer o Senhor como nosso Deus, que tirou nós da casa da servidão, né? Da servidão do pecado, né? Outro ponto, né, que é rebeldia, é ter outros deuses além de Deus, né? Fazer imagem de escultura, dar culto para essas imagens, né? Se dobrar para essas imagens, fazer orações para essas imagens, né? Isso é rebeldia. Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. Tomar o nome de Deus em vão é rebeldia. Não santificar o dia de descanso é rebeldia. Não honrar pai e mãe é rebeldia, desobediência, é pecado, né? Que o mandamento fala, né? Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na face da terra. Então é uma promessa de Deus. Além de ser um mandamento, Deus também faz uma promessa junto com esse mandamento. Então, matar é rebeldia, adulterar, furtar. E esse adultério não é só o adultério de trair o cônjuge. Então, o adultério é tudo que você altera, que você muda, inclusive a palavra de Deus. Que a gente vê que tem gente que está querendo adulterar a palavra de Deus. Furtar é rebeldia, é desobediência, é pecado. Dar falso testemunho é pecado, é rebeldia. Cobiçar o que é do próximo, tanto propriedade como o cônjuge do próximo, né? Tudo que é do próximo que cobiçar é rebeldia, é desobediência, é pecado.
não amar o Senhor acima de todas as coisas, você colocar bens materiais à frente de Deus, colocar familiares à frente de Deus, né? É pecado, é rebeldia. Não amar o próximo como a si mesmo. A imoralidade sexual, né? que inclui fornicação, adultério, prostituição, homossexualidade, ou seja, qualquer prática sexual fora do casamento ou homoafetiva ou fora do que é do agrado, do consentimento de Deus, é pecado, é rebeldia, é desobediência. Então, rebeldia, desobediência, pecado. 1 Coríntios 6, 13b, né, diz que o corpo não é para fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Já o verso 18 orienta: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, por que a Bíblia fala fugir da fornicação? Porque é uma área onde o inimigo atenta muito. É uma área que todo ser humano é vulnerável. É o ponto fraco de todo ser humano, é ali. Então, por isso que é muito importante orar, pedir para Deus, né? Para Deus ajudar também. Então, isso aí faz toda a diferença, né? E fugir do pecado, né? Fugir do pecado é uma decisão sábia, né? Fugir do inimigo, né? Então, e ele se envergonhará. Então, como diz, né, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. A idolatria, né, é rebeldia, prática de atos homossexuais, avareza é a rebeldia, ser bêbado, né, a pessoa que bebe além da conta, caluniar, né, os caluniadores, eles também são rebeldes. Os que assaltam, sequestram, né, são rebeldes também. Os impuros, né, tanto de corpo como de coração, né, de alma, de coração, também são rebeldes, é uma rebeldia. A indecência, a feitiçaria, a inimizade, né, a briga, né, brigas, ciúmes, né, são outros pontos ali que são rebeldia, acesso de raiva, egoísmo, né, as pessoas egoístas, as pessoas que são desunidas, né, que geram desunião, as divisões, né, um grupinho daqui, um grupinho de lá que tem divisões. A gente vê muitas vezes, inclusive, divisões dentro da igreja, inclusive por classe social, né, então uns não incluem outros, invejas, né, ninguém pode ver o outro um pouco melhor, né, que já sente inveja, é rebeldia, é desobediência, é pecado, faras, né. Então, só que a Bíblia também fala que se houver arrependimento, pelo sangue de Jesus sereis lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o sangue de Jesus tem poder, né? Um sangue puro derramado por nós, um sangue precioso que foi derramado por cada um de nós, para que nós possamos ter o direito da salvação, a chance da salvação. Então Jesus se entregou lá por nós, por cada um, né, por cada ser humano, ele se entregou por amor. Então vamos valorizar esse ato de Jesus, né, esse amor de Jesus pela humanidade. Então até hoje pode ter o pecador, pode ter o rebelde, mas quando há arrependimento, né, pelo sangue de Jesus, essa pessoa é lavada, santificada, purificada, justificada em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então que a mensagem de hoje nos ajude, né, que a partir do exemplo trágico que o povo de Israel teve no deserto, né, possamos renovar nossa fé e nossa confiança em Deus, né, através da nossa obediência a Ele,
né? E a gratidão pela salvação que Ele nos trouxe em Jesus, né? Em Jesus que se entregou lá na cruz, que levou sobre Ele as nossas enfermidades, né? E derramou o sangue dele pela nossa salvação. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até a próxima.